A todos que nos ouvem, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a paz que Ele nos deu estejam com todos. Damos início ao nosso grupo, Conexão Bíblica, número 15, no tema Confiança, Zelo e Gratidão. E estamos chegando à última fase, que é a gratidão e a alegria, né? Gratidão e alegria, confiança, zelo, tudo relativo a Deus. Porque isso é que faz fundamento para uma nova natureza. A natureza que agrada a Deus. Descobrimos isso por um mandamento do Espírito que falou, olha para Davi, e ele foi um rei que agradou a Deus. Deus disse que era um rei segundo o coração de Deus. Isso significa, agradava totalmente a Deus o modo dele ser. E esse modo de ser, apesar das falhas e tudo mais, ele caracteriza nesses três apoios: confiança, zelo e alegria, gratidão. Tudo revelado à medida que você vai lendo a história e o reinado de Davi e os salmos que ele deixou, né? Vamos dar início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que em nome dele? Porque a Bíblia diz, Paulo passou essa instrução à igreja, o apóstolo Paulo, dizendo: tudo o que fizerdes, por palavra ou ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo. E em nome dele é fazer aquilo que ele mandou, aquilo que agrada a ele, e por isso precisamos ter conhecimento das coisas de Deus. Senhor, nós nos colocamos em Tua presença e buscamos em Teu Espírito, que ensina a todos nós condições para falar aquilo que a Tua palavra contém. E isso, Senhor, não podemos confiar em nós mesmos, mas podemos sim confiar na presença do Espírito Santo em nós, tanto para ouvir quanto para falar. E entregamos então esse nosso tempo, ó Deus, esse nosso momento, que estamos realizando, na certeza de estarmos no mandamento de Jesus Cristo e, portanto, em nome dele. Amém. Bom, nós vamos dar continuidade, né? Vamos repassar rapidamente alguns conceitos quando nós estamos falando de alegria e gratidão. Antes de falarmos o que está na tela aí, vamos lembrar, né? O reino dos céus, ele é definido por Jesus como justiça, paz e gozo no Espírito. A justiça é a vontade de Deus, está relativa e está representada nas Escrituras pelos seus mandamentos. E o mandamento de Jesus é o da nossa aliança, né? Então a justiça está relacionada ao mandamento e, portanto, relacionada a valorizar esse mandamento, a dar importância a ele, que é o zelo, né? A justiça. Justiça, paz está relacionado, não podemos ter paz sem vivermos uma confiança, uma certeza de que estamos amparados, né? Essa confiança é uma ordem de Jesus. Ele disse: deixo-vos a minha paz, não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. Então, ele quer que nós confiemos nele, né? E, por último, gozo no Espírito é a alegria unida à gratidão, que nós vamos ver que é plena, perfeita e completa, né? Então, a confiança deve ser uma consciência pessoal da presença do Espírito Santo. Temos falado nas últimas nossas reuniões. Não estamos sozinhos, tem alguém todo-poderoso, todo capaz, todo suficiente conosco. Precisamos crescer nessa consciência. O zelo é a valorização pessoal, é tudo pessoal, não é algo que você ouve aqui, alguém falando, e sai dali e vai fazer, não é? É algo que tem que interiorizar em cada um de nós. A valorização pessoal dos mandamentos de Deus. E, no caso, o mandamento de Jesus se resume, os mandamentos de Jesus se resumem em amar como ele amou.
mas ele se desdobra nos frutos do Espírito, em tudo aquilo que é a vontade de Jesus de ver manifesto através de nós, né? E a alegria unida à gratidão é a certeza de algo que ainda eu não vejo, mas que já é meu, porque o respaldo é dado pelo aquele que prometeu, é relativo às promessas. Então, nós tratamos já da questão da confiança, tratamos do zelo, agora estamos tratando da alegria. Então, uma alegria e gratidão. Uma palavra importante são as promessas, elas vão ser a base para a nossa alegria, né? Esses três aspectos, eles são interligados, né? É mais fácil na medida que eu vou tendo zelo por Deus, eu vou crescendo também numa confiança de que estou na posição que agrada a Deus, e isso vai ser razão para a minha alegria e gratidão. E isso é uma coisa cíclica que vai se passando e que deve ser cultivada dentro de nós. E isso vai gerar a natureza de Deus em nós, né? Então vamos em frente, a gente vai lembrar que a promessa é algo importante. Uma frase que nos ajuda bastante é essa que a gente já tratou também na outra semana. Todas as promessas de Deus são sim e amém em Cristo Jesus. É isso que está escrito aí, com mais detalhes aí no texto que está na tela, né? E eu não vou entrar nos assuntos já que a gente discutiu, relativos à alegria e gratidão também que está aí, mas guardar principalmente essa questão. As promessas são razão para a alegria e elas são sim, amém, em Cristo Jesus. Então vamos interpretar um pouquinho mais isso. Aquele que está em Cristo, ele pode confiar na posse das promessas. Pode antecipar uma certeza de que essa promessa é dele. E isso é razão para alegria e gratidão. Essa é a razão, né? Então, eu preciso ter certeza de que estou em Cristo. E estar em Cristo é permanecer nele. Permanecer nele é guardar o seu mandamento, porque Jesus mesmo disse, aquele que guarda os meus mandamentos permanece em mim, como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço nele, né? E aí tem esses outros textos que estão na tela, mas o importante é a gente saber que como eu posso antecipar a alegria apoiada nas promessas? Porque eu tenho a certeza de que estou em Cristo e estou guardando a sua palavra e estou tendo todo esse tripé aí relativo a Cristo. E isso me dá confiança de que a promessa já é minha, né? E as promessas são as razões para alegria e gratidão. As promessas do Velho Testamento eram relativas a esta vida aqui. As promessas do Novo Testamento são eternas, né? Elas valem aqui e se estendem para longe, para a vida eterna, que por sinal é uma das nossas promessas, né? Mas, então, é apoiado nelas que nós chegamos a essa condição de ter uma natureza de alegria e gratidão diante de Deus. Vamos ver as promessas que a gente separou. Todas elas estão no Evangelho de João, elas aparecem também nos outros evangelhos, mas o João era o apóstolo mais ligado, que mais manifestava o amor, né? Ele era o discípulo amado, era o discípulo que sentia a presença desse amor nele, da parte de Jesus. E ele que registrou todos esses aspectos que nos levam com mais clareza, todos esses aspectos que nos dão certeza do quanto Deus nos amou, o quanto o amor de Deus foi grande por nós. A primeira promessa que ele registrou, então, é essa possibilidade de nós ganharmos uma nova natureza, né? É o poder de se tornar filho de Deus. Então, nós lemos na semana passada e tratamos disso, né? E
O texto que apoia essa promessa está em João 1, de 12 a 13, está na tela também, então a gente pode ler. A todos aqueles que o receberam, que se entregaram à aliança, a nova aliança, que é a conversão em Cristo, aos que creem, portanto, é a fé, né? Aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, e em 2 Coríntios vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura. Eis que tudo que era velho passou. Então essa é a primeira promessa. Tornar-se, ter dentro de nós um poder de se tornar filho de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos filhos do homem e podemos nos tornar filhos de Deus. De que forma? Crendo no seu nome, esse poder entra em nós e ele vem com a ajuda do Espírito Santo. Segunda grande promessa vai ser essa. A segunda é o próprio Espírito Santo, é a segunda grande promessa. A João 14 vai registrar que o Espírito Santo viria em nosso auxílio, né? Jesus ia partir, e isso ele estava ensinando os discípulos, e ele disse: eu vou, mas não vos deixarei só, eu enviarei um outro paráclito, que seria um outro ajudador, um outro que será capaz de instruí-los e ensiná-los, e esse Espírito, então, estará eternamente convosco. Olha o tamanho dessa promessa. E é uma coisa que você pode tomar posse dela, porque é garantido por Deus, se você estiver em Cristo, a única condição. Porque todas as promessas, vou repetir várias vezes, de Deus são sim e amém em Cristo Jesus. É preciso estar nele. E a estar em Jesus começa com a fé. E percorre todo aquele caminho que a gente já estudou de Pedro, que é unir a fé, a virtude, a busca do conhecimento, a ciência, todos aqueles passos. Isso é, quem está trabalhando nisso, está permanecendo nele. E tem o Espírito Santo, e ele estará eternamente conosco, ele se manifesta em nós, e o Espírito Santo ensinará todas as coisas, né? Então, essa é a segunda promessa que destacamos. Vamos para a terceira. Terceira promessa é que aquele que está em Cristo, que tem a fé, não morrerá, terá vida abundante e vida eterna. São vários textos, né? Aí nós lemos na semana passada cada um deles. Em todos é a própria palavra de Jesus garantindo: aquele que crê em mim não morre mais. Ele passa dessa vida para uma vida eterna, e isso foi garantido por ele, que morreu em nosso lugar, para que nós tivéssemos esta vida. A quarta promessa: nós andaremos na luz. Aquele que está em Cristo e permanece nele, não andará, não estará na treva, mas terá a luz da vida, né? Então, ele andará na luz para tornar-se luz. Não andará em trevas, e nesse texto de João 12 vai falar que quem está em Cristo não andará em trevas, e em João 12, 36 vai dizer que vai se tornando filho, aquele que permanece nele vai se anda na luz, se torna filho da luz. Nós lemos já também a semana passada. Vamos em frente. A quinta promessa é a paz. Essa é a paz que Jesus deu, né, que a gente cita na missa, toda vez a paz esteja convosco, a paz de Jesus, ele mesmo saudava os apóstolos dessa forma. Então, João 14, 27 é Jesus falando: não se perturbe nem se atemorize, deixo-vos a minha paz. A paz dele está em nós. E essa paz é promessa dele para nós. Vamos continuando. Até agora nós estamos vendo o que são as promessas, né? Como que a gente vai vivê-las, a gente vai ver, vai desenvolver na sequência. A sexta, nós só falamos rapidamente na última semana, né? A sexta é satisfação, será saciado. O exemplo disso Jesus deu tanto para a mulher samaritana, à beira do poço de Jacó, como disse também
da água que haveria de jorrar dentro daqueles que creem na festa dos tabernáculos, lá em Jerusalém. Mas o que a gente está destacando é o texto da Samaritana mesmo, onde à beira do poço ele pediu água e ela falou, ela falou que ele não tinha como pegar, e ele disse: se você soubesse quem está te pedindo, você pediria a mim a água e eu te daria uma água da qual você não mais teria sede, jamais teria sede. E ela se impressionou com aquilo, né? Mas essa água que Jesus anuncia, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, isso está em João, capítulo 4, versículo 13, né? É uma promessa para nós. Ser saciado é uma condição nova. Sempre, todas essas promessas vão nos levando a um novo modo de ser, né? O homem, ele tem sede de um monte de coisas, né? E a água que ele bebe é a água desse mundo. E como a água natural para o nosso corpo é a sede da alma do ser humano. Ele quer uma coisa, chega lá, aí quer outra, chega lá, quer mais alguma coisa, sempre vai ter uma sede contínua, né? O que acontece em aquele que está em Jesus? Começa a ter uma estabilidade, ele tem a certeza de que o essencial, o que é o tudo de Deus, já está se cumprindo nele. E esse tudo é pleno, perfeito, esse é a satisfação completa, será saciado. E essa água, ela vem na medida que permanecemos em Jesus. A sétima promessa é a liberdade, que só acontece na perfeição. Portanto, percorrer todas as promessas, possuir todas as promessas, é chegar à perfeição. Por que a liberdade só acontece na perfeição? Porque só aquele que é perfeito poderá ser verdadeiramente livre, né? Sem ser perfeito, você não pode ser livre totalmente. A área imperfeita sua tem que ser limitada, porque senão ela, pela sua imperfeição, contamina, né? Então, só existe liberdade verdadeira e plena na perfeição. É por isso que Jesus falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ler esse texto de João 8, 31 e 36. João capítulo 8, versículos 31 a 36. Jesus dizia aos judeus que não lhe creram: se permanecerdes na minha palavra, está vendo? Permanecer na palavra é estar nele, né? Sereis meus verdadeiros discípulos. Discípulo é aquele que está aprendendo com o mestre, né? Conhecereis a verdade, e é a verdade, a palavra mesmo, que vos livrará. Aí os judeus replicaram: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim fica para sempre. E aí ele conclui: se portanto o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então estamos vendo que na medida que permanecemos em Cristo, nós vamos deixando o pecado. Jesus veio tirar o pecado do mundo, ele vai sendo eliminado na medida que permanecemos nele. E então a liberdade começa a ser plena para nós, porque não estamos sujeitos ao erro, que é o pecado, ou sujeito à imperfeição, que é o pecado. Aquele que é perfeito pode estar onde quiser, em qualquer lugar, porque ele não se contamina com o mal, ele se mantém na perfeição. Isso é uma coisa sobrenatural, que só o próprio Deus pode realizar. E a gente tem aquele sistema que a gente tem dito, né? Eu quero ser perfeito, tenho que olhar para Jesus e perceber em mim aquilo que é contrário à natureza de Cristo. A hora que eu percebo, levando a Ele, eu posso pedir, bater e receber aquilo que Ele dá.
o poder dele é que pode realizar em nós essa perfeição, né? Então, chegamos aí às 7 promessas, que seriam, eu vou aqui falar rapidamente elas aí, lembrando, né? Só para a gente ver. 7 promessas é o quê? Primeiro, a possibilidade de se tornar filho de Deus. Segundo, o Espírito Santo, que nos foi dado para estar eternamente conosco. Terceiro, a vida eterna. Quarto, tornar-se luz. Lembre-se que lá no céu o cristão vai ser luz, hein? Jesus mostrou isso na transfiguração. E isso acontece já aqui, sendo luz interior, né? Vai ser luz, a paz completa, a paz plena, né? E a satisfação total. Então, essa é a natureza daquele que está em Cristo e que cresceu em Cristo. E até chegar, então, na liberdade plena, que é a perfeição. E essas são as promessas da nossa aliança. É o todo de Deus. Vamos ver o próximo texto. Tela aí. Essas promessas são razões para alegria e gratidão. As 7 promessas são tudo de Deus. Tudo de Deus. Guarda isso, porque a gente pensa que tem textos na Bíblia que falam do tudo e a gente pensa que tudo é aquele tudo que nós estamos acostumados, né? E o nosso tudo não é o tudo de Deus. É isso que nós vamos tratar agora. Porque essas promessas são o tudo de Deus. Vamos tentar entender isso, né? Vamos ler o que está escrito em João 14, 12, versículos 12 a 15. João 14, versículos de 12 a 15. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que esta, porque vou para junto do Pai. E tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, vou farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes, em meu nome vou farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aí ele continua lá, e eu rogarei ao Pai, e ele dará o Paráclito, que é o ajudador, né? Então, veja só, qualquer coisa que me pedirdes, tudo que pedirdes ao Pai, é tudo mesmo. Esse tudo aí, ou o tudo aqui, é relativo àquelas promessas. Aquela é, aos olhos de Deus, o tudo, né? Porque aqui ele fala qualquer coisa. E nós vamos tentar perceber como que esse tudo se manifesta quando é Deus falando. Vamos olhar o próximo texto. João 16, 23. Vai aparecer o tudo lá de novo, né? É no capítulo 16, 23. Tá lá. Naquele dia não me perguntareis mais coisa alguma. Em verdade vos digo, tudo o que pedirdes, aí não está o tudo, mas está implícito, né? O que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Então ele estava dizendo para os apóstolos que haveria um dia que viria adiante, e os apóstolos chegariam lá, estava dizendo, mas ele estava dizendo, não me perguntareis mais nada, já vai estar, eles terão consciência da vontade de Deus, e tudo o que pedirdes ao Pai em nome dele, o Pai dará, né? Então estamos vendo aí que precisamos entender o que é esse tudo, né? Vamos para outra afirmação desse tipo da parte de Deus. Mateus 21, 22. Mateus, capítulo 21, versículo 22. Tudo o que pedirdes com fé em oração, vós o alcançareis. Novamente aparece o tudo, né? Isso Jesus estava falando
ele estava explicando quando os discípulos viram aquele fenômeno que aconteceu da figueira secar imediatamente após a palavra de Jesus. E ele disse: tudo o que pedirdes com fé em oração, vós o alcançareis. Vamos voltar lá, mais uma afirmação desse tudo. Marcos 11, 22 a 24. Marcos 11, 22 a 24. Capítulo 11, 22 a 24. Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a esse monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que se sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Nós estamos vendo que pode pedir tudo, né? Mas esse tudo aí precisa entender. Eu estou querendo provocar, né? Que você pense um pouco, porque está dizendo assim, acreditar sem duvidar no coração. Aí é uma condição, talvez, que já começa a criar uma questão, um problema, né? Como que eu posso acreditar sem duvidar no coração? E se eu disser, eu vou dizer com certeza que vou ter, porque eu vou dizer com essa certeza, porque eu não posso duvidar no coração, e aquilo vai ser feito porque é Jesus que falou. Então temos que começar a pensar, vamos pensando o que pode ser esse tudo, né? E por último, 2 Pedro 1, versículo 3, também vai falar do tudo. 2 Pedro 1. Qual que era o versículo? Eu não lembro. Vamos lá. 1, 3. Sabei, antes de tudo, o seguinte. Não, não é não. O poder divino, Deus-nos tudo. Essa é a frase muito importante porque vai ajudar a esclarecer. O poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então, o que o poder divino deu para nós? Tudo o que contribui para a vida e a piedade. Piedade, você já sabe que é uma palavra que precisa entender, que às vezes a pessoa que pensa que é dó, mas piedade vem de pio, daquele que está em harmonia com Deus, em comunhão com Deus. Então, piedade é estar em comunhão com Deus. Tudo o que é necessário para a vida, que nós vemos que é uma promessa, é uma das promessas, e piedade e comunhão com Deus, Deus nos deu. Então, o tudo mesmo que Deus nos dá são aquelas promessas, que é o essencial, né? Vamos ler a próxima tela. Primeiro vamos ver o que seria, então, do ponto de vista de Deus, o nada, né? João 15, de 1 a 8, vai mostrar isso aí. Vamos ler. É aqui que a gente precisa refletir. Vamos prestar atenção agora, mais ainda, porque nós vamos chegar a uma conclusão importante para nós, né? É Jesus falando, é a figura da figueira, dos frutos, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele cortará, e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puro pela palavra que vos tenho anunciado. Ele estava dizendo isso para os discípulos, né, que tinham permanecido com ele todo aquele tempo. E ele continuava a exortar, permanecei em mim, ou seja, continuem permanecendo, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. O exemplo da videira da valendo. Nós não podemos dar os frutos do Espírito Santo se não permanecer em Jesus. O ramo da uva não pode dar uva se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar frutos se não permanecerdes em mim. Então ele deixou bem claro isso aí, né? Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Sem mim nada podeis fazer.
Então, veja só. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras... Vamos ler mais para frente. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo. Ele secará, e onde ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, será queimado. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo. Então tem o nada lá em cima, vamos destacar agora o tudo. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem. Então, o tudo está relacionado a estar permanecendo e pode pedir esse tudo, porque sem ele nada podemos fazer. Então, agora eu vou falar uma frase que vai ajudar a trazer luz aqui para essa questão. Nós estamos querendo saber o que é o nada do ponto de vista de Deus e o que é o tudo do ponto de vista de Deus. O nada do ponto de vista de Deus são as coisas que nós fazemos, você, eu e toda a humanidade, todas as coisas que a humanidade faz sem Jesus, ele definiu como nada, porque sem ele afirmou, é a afirmação de Jesus, nada podeis fazer. E afirmou que o tudo é o que nós podemos ter se permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós. Então aqui já estamos tendo uma diferença do que é o tudo de Deus. Tudo de Deus é aquilo que nós fazemos em Cristo Jesus. O tudo é o que fazemos em Cristo Jesus. Por isso que todas as promessas são sim e amém em Cristo Jesus. Aquelas promessas valem e elas são o tudo de Deus, né? Os homens fazem coisas sem Jesus? Nossa, você pode fazer uma relação histórica e enorme de coisas que são feitas sem Jesus, né? Realizações de coisas desse mundo, né? Coisas que são úteis, coisas inúteis, coisas extremamente agradáveis, outras terríveis, mas mesmo as agradáveis, mesmo as extremamente úteis, se são feitas ou são conduzidas sem estar em Jesus, sem estar nele, ou não dependem dele, dependem só do homem, mesmo estas que dependem só do homem, aos olhos de Deus são nada. E a explicação do porquê disso é o que nós vamos mostrar lá na tela que a gente está, né? Aí está o sentido, então, do tudo e do nada. Sob a ótica de Deus, sob a visão de Deus, todas as coisas que o sistema mundo exalta, ou seja, que dá valor, são nada, pois são temporais. O que é isso? Que elas são limitadas a um tempo e elas vão existir por um tempo. Então, tudo que vai acabar, tudo, e agora estou pondo um outro tudo aqui, tudo que vai acabar, isso aos olhos de Deus é nada. E a gente lida nessa vida, na maior parte do nosso tempo, com essas coisas que vão acabar. Que é as coisas que nós ocupamos todo o nosso tempo, se não prestarmos atenção, praticamente com o nada, porque elas vão passar. Aquilo que passa, pensa bem, diante daquele que tem a eternidade, que conhece a eternidade e que é eterno, que importa uma coisa que foi extraordinária, maravilhosa, mas que um dia zerou, não serve mais. A eternidade é tão maior que isso, que aquilo é nada. É como se fosse um ponto que vai ficando cada vez mais distante até que desaparece, né? Então, por isso que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, porque nele estão as coisas eternas. Somente faz parte do conjunto de coisas que Deus classifica como tudo, aquilo que permanece para a eternidade. E por isso as promessas de Jesus são o tudo de Deus. Agora você está entendendo por que eu quis mostrar que cada uma daquelas 7 promessas são o tudo de Deus. E o tudo de Deus é o que ele fala lá. Tudo o que pedirdes em meu nome, aquelas coisas, né? Elas são eternas, porque você está pedindo ali coisas que não vão passar. A paz de Jesus é eterna. A paz que vem dele é eterna.
A alegria que vem dele é eterna. A vida que vem dele é eterna, né? Todos aqueles 7 aspectos lá, a presença do Espírito Santo é eternamente conosco. Cada um daqueles passos, a nova natureza é eterna, a velha não, a velha vai acabar, né? O que está fadado a se extinguir, ainda que exista por um longo período, é como nada diante da eternidade. É esse exemplo que eu dei, né? É como nada. E, portanto, quando Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, é que sem Jesus nós fazemos muitas coisas, porém são coisas que acabam, que perecem, e coisas que envelhecem, que estragam e que não ficam para a eternidade. O que é eterno só podemos realizar por meio de Jesus Cristo. Vamos ler alguns textos que confirmam, 2 Coríntios 4, 16 a 18. (16 a 18) está na tela aí, vamos lá. Carta aos Coríntios de Paulo, né? É por isso que não desfalecemos, ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, o nosso interior renova-se cada dia. Só nesse versículo você já vê a ciência de Paulo aí. Ele tinha ciência que o corpo dele ia passar, certo? Mas o interior, o espírito, a alma, né? Ele ia se renovando a cada momento. A nossa presente tribulação momentânea e ligeira nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Por quê? Porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então essas coisas temporais, elas acabam, elas passam, né? Mas elas serão, para aqueles que estão em Cristo, serão substituídas por valores eternos. Valores eternos. Vamos voltar ao outro texto que fala sobre isso também? Mateus. Vamos falar o que são coisas boas aos olhos de Deus. 7, de 7 a 11. Mateus, capítulo 7, é do Sermão da Montanha, de 7 a 11. Pedi e se vos dará, buscai e acharei, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, veja só, o que Deus chama de boas coisas é exatamente essas coisas eternas, né? E a garantia que nós temos, e que se estivermos buscando, batendo, pedindo para receber boas coisas, então nós receberemos, né? Porque se nós que somos maus damos boas coisas aos nossos filhos, e aí boas coisas deste mundo, quanto mais o Pai Celestial dará as boas coisas eternas do seu reino àquele que pedir. Por isso, é assim que a gente vai vendo que a nossa oração vai tendo respaldo de certeza de resposta quando estamos tratando de incorporar em nós coisas o quê? Para agora, para essa vida, para hoje, para amanhã, para que eu estou precisando agora. Não, coisas que perdurarão para a eternidade, os valores eternos e que estão garantidos para nós pelas promessas que nos foram dadas, né? Vamos ler o outro texto? João 14, 14 a 15. 14 e 15 são 2 versículos. João capítulo 14, versículo 14 e 15. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vou-lo farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí a frase importante para você e para mim, né? Pedir aquilo que está na vontade de Deus, no seu mandamento.
qualquer coisa relativa a isso, você está pedindo aquilo que é eterno, né? E ele garante que ele faz. Ele faz, ele falou, eu o farei. Então, temos a certeza de que se estamos pedindo aquilo que é segundo o mandamento de Jesus, é nosso. Isso a gente já enfatizou, já falou várias vezes, mas precisa cair essa consciência, essa ficha aí e a gente ter certeza disso. Porque a gente pensa que o cristianismo é a gente se tornar uma pessoa boa, né? É lógico, você tem que se tornar perfeito, né? Mais ainda do que boa. Né? Mas esse boa não é revelado de uma maneira exterior plenamente. Ele tem que acontecer interiormente. E a gente tem que estar nos questionando naquilo que a gente precisa guardar, porque é mandamento de Jesus. O seu mandamento tem que se tornar interior em nós. Aquilo que é mandamento de Jesus tem que se tornar... E nós não conseguimos por nós mesmos. Eu preciso pedir em nome dele. E se eu fizer isso, eu tenho a garantia que ele vai fazer. Essa garantia é a certeza de que eu posso. Lembra aquele estudo que nós fizemos? Sair de uma urtiga e tornar-me uma planta suave. É a grande transformação que nós queremos, que Isaías anunciou e que estaria acontecendo dentro de nós, na medida que a gente estiver preocupados em buscar aquilo que agrada a Deus, né? Vamos continuar o nosso estudinho de hoje, né? Então nós vimos que o mundo, a gente faz muitas coisas que aos olhos de Deus são nada, porque são coisas que vão passar, e que deveríamos dedicar muito mais atenção àquilo que Deus classificou como tudo, que são aquelas coisas que estão ali nas promessas, né? Os 7 promessas da nossa aliança. Vamos ver a próxima tela. Aqui é só uma coisa para provocar a gente. A fé e a esperança, elas, se você reparar, elas não devem ser pedidas em oração. Quando os discípulos pediram, Senhor, aumenta a nossa fé, Jesus não respondeu, não é? Falou, ó, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, levanta-te daí, lança-te no mar, e ele vai te obedecer. Isso não era a resposta que eles queriam. Eles queriam saber, eles queriam que a fé deles aumentasse. Mas por que será que Jesus não deu essa orientação? Ele falou, você precisa sim da fé, mas é algo que, mesmo pequeno, tem condições de desenvolver-se, né? Então vamos entender aí, a fé e a esperança não são pedidas em oração, Deus não vai dar essa resposta, elas devem ser cultivadas por nós. A fé e a esperança são virtudes preciosíssimas para nós. Elas, estando em nós, são instrumentos de justiça, né? Nós somos justificados pela fé, lembra? Isso é falado várias vezes, né? Para aquele que as possui. Então é instrumento de justiça. Porém, elas não vão durar eternamente. Não a fé na palavra de Deus, mas a fé que nos justifica. A fé que nos justifica, ela não é eterna, né? O 2 Coríntios 13, de 8 a 13, vai mostrar isso para a gente. Vamos ler lá. Contra a verdade não temos poder algum, temos apenas em prol da verdade. Alegramos-nos de ver-vos fortes, enquanto nós somos fracos. E até oramos por vossa perfeição. Eis porque vos escrevo de longe para que... acho que esse texto não é o que eu estou querendo. Vamos olhar lá direito, porque aí não está falando daquele assunto. É 2 Coríntios 13, é aquele lá mesmo? 2 Coríntios 13.
Então acho que tem um engano aí. O texto que teria que falar, falta lá na tela. Deve ter gravado errado aí. Vamos ver se tem aqui nas anotações. Espera aí só um minuto. É, 1 Coríntios, desculpa, acho que aí saiu errado na tela. Vamos lá. Então, vamos lá, 13. 1 Coríntios 13. De 8 a 13. De 8 a 13. A caridade jamais acabará, as profecias desaparecerão, o dom de língua cessará, o dom de ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como sou conhecido. Por ora subsistem a fé e a esperança, e a caridade. As três, porém a maior delas é a caridade. Outra maneira de ler, por ora subsistem a fé, a esperança e o amor. As três, porém a maior delas é o amor. Isso então ele está dizendo que a fé e a esperança, elas são válidas, são extraordinárias para agora, né? Mas quando você vê, a fé é a certeza do que não se vê. Quando você estiver diante daquilo que já é, não necessita mais nem da esperança, nem da fé. Essa fé, ela é um recurso, portanto, que está limitada à nossa estadia aqui, embora ela seja fundamental enquanto estamos aqui, porque isso é guardar aquilo que a palavra eterna diz. Isso é a fé. E é algo que deve ser cultivado dentro de nós, que é o que nós estamos tentando fazer aqui na medida que vamos crescendo na alegria e gratidão, que é sinal da manifestação da fé, né? Então, a justificação pela fé é um recurso temporal, enquanto vamos sendo conformados pelo poder de Deus à sua justiça, que é a vontade dele, né? Esta sim é eterna. E, portanto, a justiça é o resumo, é a essência do amor. Justiça é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é o amor de Jesus, né? Aí nós estamos vendo que o que nós temos que pedir é aquilo que nos leva a sermos portador do amor de Jesus, que é o mandamento. E isso é permanecer no mandamento. Isso estar em Jesus é procurar pedir estas coisas, porque estas coisas já são nossas e a gente vai recebê-las na medida que tiver a certeza de que estamos buscando aquilo que é a vontade de Deus. Vamos para a próxima. Tem uma promessa relativa ao tudo desse mundo, ao tudo que passa, ao tudo que acaba. Tem uma promessa na nossa aliança, né? E é interessante porque ela dá um entendimento para nós, que não ofende o outro, tá? Está em Mateus 6, 31, 33, que está aí na tela, né? Não vos aflijais nem digais, que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Esse é o tudo do mundo, tá? Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso, esse tudo do mundo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esses sim, valores eternos. E todas estas coisas, e o tudo deste mundo, vos será dado em acréscimo. Essa é uma grande promessa para quem gosta do tudo desse mundo. Só que ela não está fundamentada em buscar o tudo desse mundo. Ela tem que estar fundamentada em buscar o reino, que é o tudo de Deus, e a sua justiça, que é o tudo de Deus. Portanto, a gente tem que saber sair dessa posição, do tudo desse mundo para o tudo de Deus, confiando que o que é necessário para este mundo, você pode confiar, porque tem a garantia,
será dado em acréscimo. Quem falou isso não fui eu, é a palavra de Mateus escrita, anunciando o que Jesus disse no Sermão da Montanha. E ele vai dizer isso aí: não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos. Todas essas coisas que passam, relativas ao corpo, todas relativas ao corpo, elas estão garantidas para nós na busca, em primeiro lugar, do reino de Deus e a sua justiça. Esse é o nosso propósito, buscar em primeiro lugar, a ponto de essa natureza da justiça de Deus se incorporar na nossa natureza, né? Bom, então, vamos chegar agora para ver como que eu posso, então, ter alegria e gratidão com base nas promessas. Tem uma chave aí, um segredo, chamamos de segredo, uma chave, só para ilustrar, né? E ela se chama antecipar. Lembra que nós lemos aquele texto? Crede recebido. É uma tradução, tá? Marcos 11, 22, 24 diz assim: respondeu-lhe Jesus, tende fé em Deus. Então é uma coisa que Deus pede para nós termos, né? Tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, então ele tem que estar dizendo um tudo que é garantido por Deus, obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que o tendes recebido e vos será dado. Esse crede que o tendes recebido, se você olhar lá no rodapé, vai estar escrito o seguinte: é uma tradução que eles puseram para dar sentido à frase, porque na verdade estava escrito assim, o verbo estava no passado. Estava escrito assim: vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede recebido. Crede recebido. Não precisa do tendes lá, porque é algo que é garantido, é assim, não tem nenhuma dúvida. Esse tudo é o tudo de Deus, tá? Esse é o tudo de Deus, aquelas coisas já são nossas. A obra já está consumada. Para que nós tivéssemos o tudo de Deus, é que Jesus morreu na cruz, ressuscitou e deu toda aquela possibilidade de nascer de novo, ter o Espírito Santo, ter o tipo de vida eterna, ter os ensinamentos do Espírito. Todas as 7 promessas já são nossas. Crede recebido. Ah, mas como é que eu vou fazer? Vamos ler na próxima tela. Como não duvidar, né? Então, a chave é antecipar, crede recebido. Para eu ter alegria e gratidão, eu tenho que já ter certeza que já recebi. Como não duvidar? Sabendo que o tudo que estamos proclamando, ou pelo qual estamos nos alegrando, ou pelo qual estamos buscando, é o mesmo tudo oferecido e garantido por Deus para todo aquele que está permanecendo em Jesus. Para todos aqueles que permanecem em Jesus. Esse tudo garantido, que está lá na promessa, é base de fé absoluta, que não deixa dúvida, porque a garantia é o próprio Deus. Ele disse que faria. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei, Jesus falou, e tudo o que pedirdes em meu nome ao Pai, Ele o fará. Eu rogarei ao Pai para que Ele faça. Então, é nosso, é certeza, né? O problema é nós buscarmos estas coisas em primeiro lugar. Acima de tudo, essas coisas eternas, né? Esse, então, nos dá a certeza de poder antecipar. Poder antecipar. A alegria antecipada é fonte de realização da promessa. Ela é antecipada porque ela é a prova da fé, e é antecipada porque ela é a luz brilhando na hora da escuridão e que vai trazer a transformação das circunstâncias. E a transformação que nós precisamos interior, né? Vamos ver a próxima tela, estamos chegando ao fim. Aqui, esse é um texto mais comprido, acho que é bom a gente voltar lá para encerrar nesse ponto aí, que é um ponto importante para nós, né? A alegria e gratidão. Lembra daquelas promessas? Vou pegar aqui as minhas. A nova natureza, você tem? Pode ter certeza que se você crê em Jesus Cristo e entregou sua vida a Ele, você tem crede recebido.
Aí vale a frase. Crede recebido, é teu. Você não pode ter essa dúvida te faz perder, né? E isso deveria ser razão de alegria e gratidão. Por quê? Porque se eu não tenho alegria por achar que não estou salvo, então eu tenho que tratar disso, eu tenho que ir para Deus e reconhecer esse erro e ver que Ele pode preencher esse vazio em mim, né? E eu tenho que ter a certeza porque é garantido por Ele, é a palavra de Deus. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Ele deu, então é, né? A primeira é tornar-se filho. A segunda é receber o Espírito Santo. Você ainda tem dúvida se tem o Espírito Santo? Olha, é só você fazer a oração. Se vós que sois maus sabeis que dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará boas coisas àquele que o pedir. Vai humildemente a Deus e pede o Espírito Santo. Ele já está, se ele já está em você, ele vai ser, como é que chama? Vai ser preenchido mais poderosamente em você. Essa certeza que ele já está, ela precisa ser permanente, porque é a palavra de Deus. Então, você está pedindo, proclamando, na verdade, a alegria vem de proclamar. Ela crede e recebido, eu já tenho, né? Essa alegria que vem disso é a alegria que faz a luz brilhar em meio às dificuldades. Eu tenho certeza, eu já sou amparado, eu tenho a segurança do Espírito Santo, eu tenho a presença dele comigo. Tudo isso tem que ser crer recebido, né? Estava passando lá a presença do Espírito Santo, a vida, medo de morte, isso acabou, não tem mais. A morte, para aquele que está em Cristo, não é morte. Não tem que ter nenhum medo da morte, nada. Se for para ser já, nesse exato momento, é lucro, como diz Paulo. Para mim, morrer é lucro. Se eu vou ficar vivo, eu vou viver em Cristo. Mas se eu for morrer, é lucro, porque daí já vou estar na vida eterna. Por enquanto, essa vida aqui passa, né? Então, eu tenho a vida, eu não tenho medo da morte, o medo da morte acabou. Eu não tenho medo de escuridão, eu tenho a luz de Deus em mim, eu ando na luz, andará na luz e vai se tornando luz. O meu sim é sim, o meu não é não, é a verdade que eu vou carregar. E quando eu vejo que não está, eu vou lá e peço em nome de Jesus, para que aquilo que está em mim, destruindo aquela possibilidade de viver a natureza de Cristo, seja removido, porque Ele tem o poder para remover. Então, que nasça em mim essa luz, que cresça em mim essa luz, né? A paz é a mesma coisa. Como é que eu ganho a paz? Percebendo o que causa em mim falta de paz, o que causa em mim ansiedades, medo. Quando eu percebo isso e levo a Jesus e peço para que Ele remova no nome dEle, porque Ele me mandou ter a paz, é mandamento dEle e é promessa dEle, eu tenho que ter certeza, crede recebido. Pode orar e creia recebido. E é razão para alegria e gratidão. E vai assim, estar saciado, ter confiança de que tudo que é necessário para a vida eterna e para a comunhão com Deus nos foi dado em Cristo Jesus. É só eu seguir adiante naquele caminho que é Cristo. Então, todas essas coisas eu tenho que crer recebido, e isso é razão de alegria e gratidão. Tem aquela passagem no final do nosso estudo aí, nós vamos ler, de Abacuque, em que o profeta Abacuque fala, ainda que a figueira não dê figos, ainda que a videira não dê o fruto, ainda que falte o gado no pasto, ainda que falte tudo, eu sempre ao fiel darei louvor. O meu louvor, lembra, o louvor antecipado é o sacrifício de louvor. É ele que vai fazer brilhar a luz em meio à escuridão e manifestar as promessas. Então, estar na alegria é fonte de vitória. Isso é um assunto que nós vamos tratar na próxima semana. Vamos encerrar com a nossa oração. Senhor Deus, que a Tua palavra, Senhor, possa fazer o que ela propõe, muito mais do que a minha capacidade de ensino, Senhor. Quem ensina é o vosso Espírito. Que cada um daquele que está ouvindo possa receber essa palavra e por si mesmo
com a ajuda do Teu Espírito, crescer no conhecimento, crescer nessa ciência, Deus, das coisas que são nossas, garantidas em Cristo Jesus, e que nós, por meio delas, possamos atingir esse estado de espírito, de alegria e gratidão, que nos leva a um louvor em todas as circunstâncias. Pedimos isso na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.